Ligações covalentes. As ligações covalentes, elas vão ocorrer entre átomos de elementos que possuem a tendência de ganhar elétrons, ou seja, todos precisam receber elétrons para completar o octeto e para atingir estabilidade. Ou seja, nesse caso aqui, a gente não vai ter ninguém querendo doar, como acontece na ligação iônica. Todo mundo quer receber. E para que isso aconteça, para que todo mundo tenha o octeto completo, ou seja, os 8 elétrons na camada de valência, vai haver um compartilhamento de pares de elétrons da camada de valência. Então, a palavra-chave aqui, né, as palavras-chave, vamos dizer assim, é compartilhamento de elétrons. E uma ligação covalente, ela vai formar compostos moleculares, tá? Então, como é que isso vai acontecer? Como eu falei para vocês, esse tipo de ligação vai ocorrer entre elementos que possuem a tendência de ganhar elétrons, ou seja, ela vai ocorrer entre não metais e não metais, tá vendo? Não metais e hidrogênio e hidrogênio. Então, uma maneira que vocês têm de identificar se é uma ligação covalente é indo lá na tabela periódica e procurando. Se os elementos envolvidos na ligação forem 2 não metais, é uma ligação covalente. Se for um não metal e um hidrogênio, também. E se forem 2 hidrogênios, também, tá? Bom, como eu falei para vocês, uma ligação covalente forma um composto molecular. Quais são as características desses compostos? Eles podem ser líquidos, sólidos ou gasosos em condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm. Eles têm ponto de ebulição e ponto de fusão baixos em relação aos compostos iônicos, ou seja, os formados pelas ligações iônicas. E, quando puros, eles não conduzem corrente elétrica. Bom, como é que eu represento uma ligação covalente? Assim como na ligação iônica, a gente tem 3 formas de representar uma ligação covalente, né? A primeira delas, fórmula molecular. Eu vou indicar apenas a quantidade dos átomos de cada elemento que compõe a molécula. Ou seja, ela vai ser muito semelhante à nossa fórmula mínima lá da ligação iônica. Eu vou indicar só as quantidades. Vamos olhar aqui o exemplo da água. Primeira coisa, água é uma ligação covalente? É, né? Eu vou ter hidrogênio, que nem a gente viu que hidrogênio faz ligação covalente, e vou ter o oxigênio, que é não metal. Só olhar lá na tabela periódica. Bom, aqui eu estou expressando apenas as quantidades, assim como na fórmula mínima. Eu estou indicando aqui, ó, pelo índice. Eu vou precisar de 2 hidrogênios, ó, eu coloco aqui o índice 2. E como no oxigênio eu não tenho nada escrito, né? A gente assume que eu preciso de apenas um oxigênio, né? Tranquilo? Então, essa é a nossa fórmula molecular. A gente tem também a fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, na qual a gente vai representar os elétrons na camada de valência. Ou seja, eu vou representar o modo como ocorre o compartilhamento dos elétrons da camada de valência. Vou mostrar a formação desses pares eletrônicos, tá? Então, vamos continuar aqui no nosso exemplo da água. A gente viu lá na fórmula molecular que eu vou precisar de 2 hidrogênios e um oxigênio. E eu vou precisar aqui representar os elétrons na camada de valência. Assim como lá na fórmula, na ligação iônica, a gente vai representar por pontinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o hidrogênio, ele tem um único elétron. Então, eu vou colocar aqui, ó, o elétron na camada de valência dele. O oxigênio, como é que a gente faz para analisar quantos elétrons ele tem? Primeira coisa, tem 2 formas, lembra que a gente falou? Eu posso fazer a distribuição eletrônica para ver isso, tanto em níveis quanto em subníveis de energia. E eu posso também olhar o grupo que ele pertence. Porque lembra que a gente viu que os elementos representativos eles possuem um comportamento um pouco mais previsível, então a gente pode estimar tendências para eles. Então, a gente viu que todos os elementos do mesmo grupo, né, dos elementos representativos que estão no mesmo grupo, eles possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência e vão ter uma tendência em ganhar ou perder elétrons para atingir a estabilidade para completar o octeto. Então, o oxigênio está no grupo 16 e todos os elementos do grupo 16 eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou representar esses elétrons aqui, ó, 6 elétrons, tá vendo? E vou agora botar o meu outro hidrogênio com o elétron que ele tem na camada de valência. Bom, vou começar a fazer o meu compartilhamento. Como é que a gente faz? A gente vai marcar aqui, ó, que nem eu fiz aqui. Vou marcar com retângulo o par de elétrons que vai ser compartilhado. Lembrando que vou sempre visar a estabilidade. O hidrogênio aqui ele é uma exceção. Ele fica estável com apenas 2 elétrons. O oxigênio precisa de 8 para ficar estável. Então, eu fiz aqui ó, o compartilhamento de um par de elétrons entre esse oxigênio e esse hidrogênio.
Então, eu vou fazer minha contagem para ver como é que tá em relação aos elétrons na camada de valência. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não resolvi ainda o oxigênio. Vou agora ver o hidrogênio. Ele tem 1, 2, ou seja, ele tem o elétron dele e o elétron que ele está usando ao mesmo tempo que o oxigênio está compartilhando com ele. Então, o par de elétrons, ele vai ser sempre formado, né, no caso de uma ligação covalente. Vocês vão ver depois que existem dois tipos de ligação covalente, mas agora a gente vai se ater nessa aqui. Nesse tipo de ligação covalente, o par de elétrons formado, ele vai ser sempre composto por um elétron de um elemento, ó, tá vendo? Aqui em laranja o elétron do hidrogênio, e um elétron do outro elemento, tá vendo? Aqui em azul o elétron do oxigênio. E eles estão compartilhando esses elétrons. O oxigênio está usando o elétron do hidrogênio e o hidrogênio está usando o elétron do oxigênio, tá bom? Estão usando ao mesmo tempo. Resolvi aqui o meu hidrogênio, mas não resolvi o meu oxigênio. Então, eu vou precisar compartilhar com esse outro hidrogênio aqui. Então, agora sim, eu tenho 8 elétrons na camada de valência do oxigênio, ó, 6 que ele tinha, 7 aqui com esse aqui que ele está usando desse hidrogênio e 8 com esse aqui que ele está usando desse outro hidrogênio. E os hidrogênios estão estáveis porque eles têm 2 elétrons agora. Tranquilo, gente? Lembrem, eles estão usando ao mesmo tempo, tá? É isso que acontece. E que o par de elétron ele vai ser formado por um elétron de um elemento e o outro do outro. Um par de elétron compartilhado significa uma ligação simples. Então, aqui eu tenho um par de elétron, eu tenho uma ligação simples. Aqui eu tenho outro par de elétron compartilhado, então eu tenho outra ligação simples, tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma. Outra maneira que a gente tem de representar uma ligação covalente é através da fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, a gente vai expor apenas o par de elétron compartilhado. E ele vai ser representado por meio de um traço. Então, vamos aqui continuar no nosso exemplo da água. Tenho aqui os meus 2 hidrogênios e o oxigênio. Aí, o que vai acontecer? A gente viu que eu tenho um par de elétron compartilhado aqui e tenho um par de elétron compartilhado aqui. Então, eu vou representar isso por um traço, ó. Tá vendo? Estou representando uma ligação simples aqui, uma ligação simples. Cada par de elétron compartilhado, um tracinho, tá vendo? Então, aqui a gente tem as nossas ligações simples, tá? Bom, vamos agora para mais um exemplo, para a gente ver agora um outro tipo de ligação que pode acontecer. Vocês aprenderam a ligação simples, né? Que pode acontecer dentro da ligação covalente. E vocês vão ver agora as duplas. Bom, o dióxido de carbono, a fórmula molecular dele vai ser CO2, ou seja, eu vou precisar de um carbono e 2 oxigênios. Tá vendo? Aqui eu não tenho, o índice aqui não está escrito, então a gente sabe que é 1. E aqui o do oxigênio, o índice é 2, ou seja, preciso de 2 oxigênios. Tranquilo? A nossa fórmula eletrônica ou a estrutura de Lewis vai ser dada pela... A gente vai precisar representar os elétrons da camada de valência e o compartilhamento que está acontecendo. Então, eu vou representar lá os elétrons do oxigênio, que a gente viu que são 6. Coloquei os elétrons aqui da camada de valência do oxigênio, dos 2 oxigênios. Vou agora representar os elétrons da camada de valência do carbono. O carbono está no grupo 14, ele é um elemento representativo. Então, a gente pode ver que todos os elementos do grupo 14 têm 4 elétrons na camada de valência. Então, eu vou representar aqui, ó, os 4 elétrons que ele tem na camada de valência. Vocês poderiam fazer a distribuição eletrônica para confirmar, tá? Eu até aconselho que vocês façam para poder treinar a fazer a distribuição, tá bom? Bom, vou começar a fazer meu compartilhamento. Lembrando que todos os elementos precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Vou começar aqui compartilhando um par de elétrons entre o carbono e esse oxigênio. Resolvi? Não. O carbono agora tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, eu vou precisar compartilhar mais elétrons. O carbono ainda precisa ele tem 5, né? Ele precisa de 3 para ficar estável, usar mais 3 elétrons. E o oxigênio ainda precisa, esse aqui precisa de mais 1. Então, eu vou compartilhar aqui, ó, mais um par de elétrons entre esse carbono e esse oxigênio. Agora, o oxigênio está estável, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono ainda precisa usar mais 2 elétrons ali do oxigênio. Ele precisa de mais 2 elétrons para ficar estável. Então, eu vou usar esse oxigênio que está aqui do lado. Então, ó, compartilhei mais um par. Agora, o meu carbono tem 7 e meu oxigênio tem 7. E vou compartilhar mais um. Todo mundo ficou estável, ou seja, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu carbono está com 8 elétrons na camada de valência.
E o oxigênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O mesmo vale para o oxigênio aqui do lado, ele também está estável. Nesse caso aqui, a gente compartilhou 2 pares de elétrons de cada lado, tá? Fórmula estrutural. Eu vou representar esses pares de elétrons compartilhados por tracinhos. Tá aqui? Aqui eu compartilhei 2 pares. Vou colocar 2 tracinhos. Aqui eu compartilhei 2 pares. 1, 2. Vou colocar 2 tracinhos. Então, aqui eu estou representando uma ligação dupla. Quando eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados, eu tenho uma ligação dupla. Tenho uma ligação dupla desse lado, tenho uma ligação dupla desse lado. Então, só para a gente fechar esse raciocínio, toda vez que para mim ter uma ligação simples, eu preciso ter o quê? Um par de elétron compartilhado. Como aqui, ó, o caso do HF, eu tenho um tracinho que indica um par de elétrons, uma ligação simples. Ligação dupla, 2 pares de elétrons compartilhados, que foi o caso do CO2 que a gente viu. Eu vou ter o quê? 2 tracinhos. Cada tracinho um par de elétrons. Se eu tenho 2 tracinhos, eu tenho uma ligação dupla. E a ligação tripla, que é formada por 3 pares de elétrons compartilhados, ou seja, 3 tracinhos, tá? Então, aqui eu tenho uma tripla entre o carbono e o nitrogênio e tenho uma ligação simples entre o carbono e o hidrogênio, tá? Então, é assim que a gente vê se a ligação é simples, dupla ou tripla, pelo número de par de elétrons compartilhados, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ligação metálica. A ligação metálica, ela vai ocorrer entre metais para formar ligas metálicas, né? Por exemplo, o ouro 18 quilates, ele é formado por ouro e cobre, tá? É uma liga metálica de ouro e cobre, uma mistura entre ouro e cobre, vamos dizer assim. O latão é cobre e zinco. Então, isso aqui são exemplos de ligas metálicas, tá? E esse tipo de ligação, ela vai ocorrer através do modelo mar de elétrons. Então, só para lembrar vocês, como é que eu faço para identificar uma ligação metálica? Eu vou olhar os elementos da minha ligação. Se os dois forem metais, a minha ligação é metálica, tá? E aí a gente tem as questões das ligas, que aí as ligas são formadas por esses 2 metais, tá bom? Bom, como é que funciona esse modelo mar de elétrons? O átomo dos metais, né, os átomos dos metais, eles vão estar organizados de forma que eles vão estar bem próximos, o que vai originar o retículo cristalino, lembra? Aquela estrutura que a organização dos átomos lembra a geometria de um cubo? É isso aqui, ó. Os metais, eles vão formar esse retículo cristalino, tá bom? Eles são sólidos, eles vão ter essa estrutura. E o que acontece? Os elétrons de valência dos metais, eles vão estar fracamente atraídos pelo núcleo, de maneira que eles vão ceder esses elétrons que estão pouco atraídos pelo núcleo para dentro desse retículo cristalino, formando assim um mar de elétrons. E nesse mar de elétrons vão estar mergulhados os íons positivos, que são os cátions. Tá vendo? Eu tenho aqui os meus cátions mergulhados nos elétrons que estão pouco atraídos aqui pelo núcleo dos metais e que são cedidos para dentro do retículo. Então, é isso aqui, é essa estrutura que vai fazer a ligação metálica acontecer. É esse mar de elétrons, tá bom? Bom, e quais são as características dos compostos metálicos, ou seja, das ligas lá que a gente falou? Eles são bons condutores de energia, eles têm um brilho característico, em geral, o ponto de ebulição e o ponto de fusão são elevados, eles são dúcteis, ou seja, eles têm capacidade de originar fios, e eles são maleáveis, ou seja, eles têm capacidade de formar lâminas, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês a respeito de ligações químicas. Vocês aprenderam as 3 ligações, né? Iônica, covalente e metálica. Qualquer dúvida é só falar comigo. E fiquem atentos aí no site da escola para ver qual é a atividade que vocês têm que fazer essa semana, tá bom?